Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Juliano Taliati, mais um vídeo com a Aline. Se vocês não viram, tem uma entrevista bem bacana com ela, falando sobre nutrição esportiva, sobre nutrição, falando sobre rugby, contando as histórias dela. E assim, ficou bem rico, ficou bem bacana. Aline, boa tarde, obrigado por você ter aceitado aí novamente o convite de estar aqui batendo um outro papo com a gente. Valeu, hein? Imagina, obrigada a você pelo convite. Sempre que for para divulgar o esporte, pode contar comigo. Beleza, assim, isso é ótimo, né? Porque a gente consegue deixar aí um documento no YouTube positivo para as pessoas e muitas pessoas acabam tomando gosto, né? Nunca, às vezes, ouviram falar no rugby ou na nutrição em relação. Tem curiosidade também sobre nutrição, que é um dos temas que as pessoas mais comentam e perguntam, né? Eu sou professor de educação física e muitas vezes me é perguntado sobre nutrição. E assim, a gente não é especialista, né? Como a gente é especialista na nossa área, então acho interessante sempre trazer pessoas que conhecem bem melhor do assunto, que vão falar com mais propriedade sobre ele. Então, assim, ter esse contato com você enriquece demais o canal e assim, eu vou trazer aqui para você, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre alimentação vegana, sobre jejum intermitente, sobre alimentação pré e pós-treino, sobre a importância da hidratação, sobre, assim, essa divisão dos macronutrientes, né? Se você colocar aí as proteínas, a gordura e o carboidrato, a gente vai falar também do carboidrato. Ô, Aline, eu ia começar por um lado, mas vou começar por outro agora. Eu quero que, assim, gostaria de perguntar para você o seguinte: assim, muitas pessoas, elas, assim, acabam colocando o carboidrato como inimigo número um, né? E assim, eu bato muito na tecla com os meus alunos que você precisa do carboidrato, porque você precisa da energia. Se você quer ganhar massa muscular, você vai precisar do carboidrato. Se você precisa fazer uma atividade física, você vai precisar do carboidrato. E muitas pessoas cortam o carboidrato da alimentação e acabam perdendo muita massa magra no decorrer das atividades dela. É, por, fala pra gente aí, o carboidrato é vilão? Quando eu entrei na faculdade, o vilão era gordura, e aí ao longo do tempo foi virando carboidrato. Mas assim, não, eu acho que não existe nenhum nutriente vilão, né? Eu acho que nem o carboidrato, nem as fontes de gordura. Existem fontes de carboidrato X e Y. Então eu tenho fontes de carboidrato que são fontes super bacanas, como por exemplo as frutas, os cereais. E eu tenho fontes de carboidrato que talvez sejam produtos que são muito industrializados. E aí, além dos carboidratos, eles tenham outras substâncias ali que talvez não sejam bacanas. Então, eu acho que quando as pessoas colocam tudo no bolinho do carboidrato e põem a culpa nele, é um pouco injusto, porque a gente tem uma importância do nutriente carboidrato, que nem você falou, e a gente tem uma importância para ganho de massa, a gente tem uma importância para energia durante o exercício, né? Então, acho que isso acabou ficando como sei lá, uma regra aí da nutrição, ou enfim, um lema que a gente hoje está tentando desconstruir, principalmente quem trabalha com esporte, né? Sim, exatamente. Você falou tudo. Construir isso, né? Porque é uma coisa jogada, e a gente agora está muito nessa era, né, da fake news. Mas Sim. esse tipo de coisa acontece, só que acontecia no boca a boca e demorava mais a espalhar, né? Quando era gordura, por exemplo. Agora, o carboidrato, se a pessoa procurar e ela quer ela quer provar essa teoria dela, é muito fácil, porque ela entra na internet e aí ela consegue muitas coisas que não são verdadeiras falando do carboidrato. Aí, Aline, só para a gente, igual você falou das frutas e dos cereais e tudo, esses seriam os carboidratos que você mais indicaria? Dá outros exemplos assim de carboidratos que a gente possa tá trabalhando e tudo, só para as pessoas entenderem também outros exemplos, né? Assim, da alimentação em geral. Tá. Então a gente tem fontes de carboidrato, frutas, né? Os cereais que eu digo, arroz, o próprio feijão que tem proteína, mas também tem carboidrato, né? Aveia,
Aí as farinhas, então trigo, as farinhas de centeio, então massa, pão, tudo que vem dessas farinhas também são fontes de carboidrato, né? O pão também acabou virando aí um vilão por conta da farinha, né, do carboidrato. Então a gente tem além disso essas fontes e a gente tem alguns tubérculos, umas raízes. Então a batata doce, mandioca, abóbora e parentes, o inhame, né, que também são fontes de carboidrato. E aí, dependendo de qual alimento a gente está falando, existem mais ou menos carboidratos que a gente chama de complexo, que são carboidratos que são um pouco maiores e mais difíceis de serem digeridos. Então, quanto mais fonte de carboidrato complexo, normalmente a gente considera aquele alimento com uma absorção um pouco mais lenta, que talvez seja interessante aí para a saúde, até talvez para o emagrecimento. Ao contrário de que alguns carboidratos são menorzinhos, então são os açúcares, né? E aí esses são rapidamente absorvidos. Também tem uma importância em alguns momentos, que nem a gente vai falar, por exemplo, dia de jogo, mas esses que em geral a gente acaba controlando mais a ingestão. Beleza, show de bola. E assim, como é que, por exemplo, dá para dividir, vamos supor, uma pessoa que faça mais exercícios de força, né? Tem ali no esporte dela, ou nas atividades dela, mais a musculação, ou mesmo exercícios que vão priorizar o ganho de massa muscular. Como é que você recomenda a divisão dos nutrientes ali? Qual o percentual de cada um para quem trabalha mais com força e também para quem trabalha quem usa o esporte, por exemplo, como pedalar, andar de bicicleta, correr, esportes mais aeróbicos, que vão ter um volume maior aí de tempo. Como é que você faria essa divisão? Tudo vai depender, além da modalidade, então se é mais força ou se é mais característica de endurance, a gente vai considerar o tipo de treino e a fase. Então, mesmo um atleta de força, dependendo da fase que ele tiver, se ele tiver com muito treino, muito volume de treino, a gente vai considerar uma margem aí de pelo menos uns 60% de fontes de carboidrato da alimentação. Tá? No esporte, em geral, a gente usa, ao invés de porcentagem, a quantidade de gramas por quilograma de peso. Então, eu estou falando aí de um atleta com 3 assim, a 6 gramas de carboidrato por quilograma de peso. No endurance, a gente sobe um pouquinho, tá? Porque eles normalmente têm um gasto energético enorme por conta das modalidades e o alto tempo de treino que eles passam treinando. Então, a gente pode subir até para 10, 11 gramas de carboidrato por quilograma de peso. E isso bate facilmente 70%, 75% da alimentação, né? Do valor calórico. Uhum. E aí a proteína e a gordura, elas entram aí com quantos gramas aí por quilograma de peso? Se a gente está falando de força, a gente está falando aí de pelo menos 1,5, 1,6, às vezes 1,8. E aí no endurance, a gente também precisa de uma quantidade de proteína, né? Às vezes os atletas mesmo têm um pouco de preconceito porque acham que vão ficar muito fortes, mas não, a gente precisa também da proteína, pode bater até 2 gramas, né, de proteína por quilograma de peso. Então a gente fala aí, sei lá, de uns 15%, né, 20% de proteína do valor calórico. Uhum. E onde é que eles vão tirar esse tipo de proteína? Aonde vão ser as maiores fontes? Como você falou dos carboidratos, em relação às proteínas, quais as fontes que você mais recomenda para serem tiradas essas proteínas aí, tanto para o endurance quanto para atividade de força? A gente tem fontes boas, tanto fontes de proteína animal, então a gente tem os queijos, os laticínios, leite, iogurte, a gente tem carne, peixe, frango, ovo, né? E a gente tem também boas fontes de proteína vegetal, que eu acho que é um tópico que a gente vai falar já já, mas também algumas leguminosas. Então, o que são as leguminosas? O feijão, a soja, o grão de bico, a lentilha, que são ótimas fontes de proteína vegetal, né? E a gente também consegue tirar de algumas sementes assim um pouquinho de proteína de fontes vegetais. Então existem possibilidades tanto de fontes animais quanto de fontes vegetais. As fontes animais, elas acabam tendo uma característica de ter um pouquinho mais de proteína de alto valor biológico. Tá? O que seria isso? São proteínas que são compostas por aminoácidos que o corpo não produz, então teria uma importância muito grande para o corpo. Por isso que, em geral, a gente fala que são melhores, entre aspas, mas nada que a gente não consiga ajustar para as proteínas vegetais, né? É uma questão de dose ali, de composição de alimentação.
Sim, correto. E assim, como nós vamos falar também da alimentação vegana e vegetariana, por isso que ela falou que a gente vai entrar nesse assunto também, pessoal. Bem, eu assim, quanto a isso, eu acho que ficou bem legal, ficou bem interessante. E agora, só para a gente finalizar essa parte, Aline, muitas pessoas têm dúvida, né, na alimentação pré e pós-treino, alimentação nos dias também em geral, quando vai ter um volume, uma carga maior de treino ou uma intensidade maior de treino naquele dia ali. Gostaria que você falasse dessa alimentação nesses dias específicos e principalmente também nessa alimentação pré e pós-treino ou pré e pós-atividade propriamente dita ali, por exemplo, uma meia maratona, uma maratona. Como mais ou menos funciona? Isso. A gente, assim, não tem uma regra 100% fechada, acho que a gente avalia caso a caso, mas normalmente a gente se preocupa muito com o pré e com o pós quando o treino vai durar mais de 1 hora, tá? Então, se você treina uma musculação 45, 50 minutos, normalmente o que você consegue comer, que você se sente bem, já está suficiente, não precisaria muito ficar preocupado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma meia maratona, quem vai treinar um longão aí, uma pedalada, nesses casos a gente pega um pouco mais no pé. Então, antes seria importante que o atleta se alimentasse de fontes de carboidrato, né? Até por uma questão de fornecer a energia para o exercício que está para vir. E, em geral, durante e após, a gente acaba complementando com carboidrato, mas também inclui a fonte de proteína, porque daí a gente já tem uma importância para a recuperação muscular, né, para o estresse daquele músculo intra e pós durante aquela atividade. Então, a gente tem um acréscimo aí, além do carboidrato, da fonte de proteína também. E lógico que isso vai depender muito de intensidade que aquela pessoa vai fazer aquele exercício. Então, quanto maior a intensidade, normalmente a gente tem uma quantidade de necessidade de carboidrato aumentada também. Sério, certo. Vamos supor o seguinte: eu vou dar uma volta, eu vou dar uma pedalada aí de umas 5 horas. Aí eu tenho que me alimentar antes, durante e depois. Isso. Antes, prioritariamente por carboidrato, durante carboidrato e proteína, e depois carboidrato e proteína. Isso. E aí depois, é lógico que você pode pôr uma fonte de gordura durante, por exemplo, umas castanhas. Então é óbvio que isso também funciona super bem. Mas prioritariamente a gente está falando, sim, de carbo antes, durante com proteína e depois pós com proteína também. E aí, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu peso 75 quilos e vamos supor aí, eu vou chutar, uma pessoa pesa 75 quilos e ela tem 15% de gordura e ela tem lá a massa magra dela, ela tem uma alta massa magra. O quanto que ela consome ali? Quantos gramas ela vai consumir aí antes, durante e depois? Assim. Antes, a gente recomenda entre 30 e 60 gramas, pelo menos 1 hora antes, tá? De carboidrato. Isso seria aí 2 frutas, ou dependendo da fruta, uma fruta só. Então, uma banana vai ter aí seus 30 gramas, né? Durante, a gente acaba estabelecendo que a cada 45 minutos ela tenha que comer de novo esses 20 a 30 gramas. E no pós também. Então, acaba sendo uma pedalada de 5 horas para essa pessoa. A gente está falando aí de pelo menos uns 250 gramas de carboidrato no total. Tá. E é melhor que ela faça essa divisão, então, que ela não consoma, por exemplo, com 2 horas e meia de pedalar, ela consome antes, vamos supor que ela vai pedalar 5 horas, né? Aí, com 2 horas e meia, ela consome e depois, quando terminar, também. É melhor que ela faça assim, de hora em hora, aos poucos. Que ela consiga isso. Tá. Isso. Porque isso acaba meio que poupando, a ideia disso é poupar a reserva de carboidrato, porque se ela dá carboidrato a cada hora, ela acaba usando mais esse carboidrato que ela está ingerindo, né? Que a gente chama do carboidrato exógeno, né? O que vem da alimentação. E ela poupa o carboidrato do glicogênio muscular, que era para, teoricamente, é uma reserva para o finalzinho da prova ali, para ajudar ela no final.
e às vezes acaba tirando até o glicogênio hepático também, né? Ah, Aí, sim, sim. né, pô, depletando muito mais ali e levando um desgaste muito maior. E aí a recuperação também ela se torna muito mais difícil também, né, Aline? Sim, sim. Nesse caso. Sim, normalmente quando a gente tem aí uma alimentação inadequada, que falta alguma coisa, a recuperação acaba sendo um pouco mais lenta, com certeza. E aí a hidratação, a gente está falando de consumir os carboidratos, proteínas e um pouco de gordura também, mas a hidratação ela deve ser feita também, antes, durante e depois. Sim, antes, durante e depois. E às vezes facilita muito a bebida ter o carboidrato, então isso é uma das coisas que funciona. A gente dá uma bebida esportiva, por exemplo, isso acaba, né, juntando duas necessidades numa só. E é mais fácil de Então é digerir. mais fácil, às vezes é confortável para a pessoa do que ficar mastigando. Então, sim, a gente também se preocupa muito com a hidratação antes, durante e depois, né? Para garantir que ela chegue na prova hidratada, que ela se mantenha hidratada durante a prova e que ainda que ela desidrate, que não seja muito, né? Que seja o desempenho. Beleza. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Na Europa, e assim, você está no esporte que existe o terceiro tempo, né? A gente até Uhum. falou no nosso bate-papo e tudo. Aí você falou da cerveja, aí você até falou, eu falo com eles 2, 3 latinhas e eles dão risada. Em relação à cerveja e até propriamente o vinho, por muito tempo na Europa, né, principalmente na França, as equipes de futebol, acredito eu que de rugby também, usavam isso logo após o jogo, os atletas se hidratarem ali, tomarem cerveja e até mesmo vinho. E quanto que isso tem de veracidade, quanto que isso realmente é real ou não é? Você ajuda, porque assim, quando a gente ingere álcool, a gente acaba desidratando, porque a gente vai mais vezes ao banheiro e acaba urinando e perdendo bastante líquido. Então, mas assim, tem uma relação realmente, a pessoa toma cerveja, por exemplo, eu dei uma pedalada bem legal na quinta-feira passada, aí cheguei na casa dos meus pais e eu tomei assim 2 latinhas de cerveja, realmente foram 2 só. Isso Boa. ajudaria, não ajudaria? Então, muitos não, tem alguns estudos com cerveja e bebida alcoólica e hidratação, tá? A grande maioria desses estudos, uau, uma chuva aqui. Tá, ok. Grande maioria desses estudos, eles são patrocinados, né? Então eles têm um conflito de interesse, mas beleza, deixando isso, né, em parênteses, existem alguns benefícios por conta do líquido, porque bem ou mal acaba sendo um líquido. No caso da cerveja tem o carboidrato, né? Então, acaba sendo uma fonte. Só que é o que falou. Se a gente exagera na mão, a gente também acaba desidratando. Então, não acaba não sendo a melhor opção. Então, se eu comparo cerveja com água, eu não vou ter... Não é pior eu tomar cerveja desde que eu fique nessa quantidade aí de 2 latinhas, que seja, sei lá, 150 ml de vinho, que é uma taça. Então, se você mantiver essa quantidade bem moderada, não tem problema. Ele vai até ajudar por ser líquido, né? Aham, claro. E até também, se a pessoa exagerar na água, ela também vai acabar se desidratando também, né? E pode até Sim. acontecer uma hipernatremia, né? Que é um excesso de líquido no sangue também. Isso, por isso que a gente fala para tomar de pouquinho em pouquinho, não vai tomar de uma vez, porque senão é isso, ela acaba também aumentando a diurese, né? Joia. Eu acho que acho que ficou bem bacana essa parte aqui. O pessoal vai gostar e eu estou gostando bastante. E o tempo aí que não está muito legal, né? Gente, tá uma chuva aqui, mas tá tudo certo. Qual cidade que você está? Tô em São Paulo, São capital. Paulo. Ih, nossa, tá certo. Aline, agora vamos sair desse que nós falamos aí, eu acho que ficou bem bacana. Você que gostaria de completar alguma coisa dentro do que a gente falou aí? Quero só falar que não tô falando que é para beber cerveja, tá? Porque às vezes as pessoas, elas também entendem o que elas querem, mas eu tô falando que se eventualmente acontecer, não é o fim do mundo, desde que você tome os outros cuidados, né? Não, aí a pessoa vai falar, não, ficou bem claro que você falou que pode tomar cerveja à vontade. Então, meus atletas vão ouvir e vão falar, mas você disse que podia, né? Calma, gente, não é isso. Um pouquinho só, né? Devagar aí. Exato. Joia. Agora, uma outra situação que a gente vai entrar nesse ponto agora, Aline, sobre a alimentação vegana e vegetariana. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para as pessoas
o que é ser vegano e o que é ser vegetariano, a diferença entre os dois, o que se consome sendo vegano, o que se consome sendo vegetariano. Tá. Assim, o vegano, né, ele tem, falando dos aspectos de alimentação, ele tem uma restrição das fontes animais de proteína. Então, ele não consome nada que seja de origem animal. Então, ele não consome ovo, leite, queijo, ele não consome mel, por exemplo, né? Então, ele tem toda uma restrição desses alimentos. É uma dieta um pouco mais específica, né? Agora, o vegetariano, existem alguns tipos de vegetarianismo. Então, eu tenho desde o vegetariano que não consome carne, mas consome ovo e leite, né? O ovo lacto vegetariano. Eu tenho o vegetariano que não consome ovo e leite, carne e frango, mas consome peixe. Então, o vegetariano, ele não consome alguma fonte animal, mas não é necessariamente todas, que nem o vegano. Então, o vegano acaba sendo mais restritivo nesse sentido. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu não como carne de porco, de boi nem de frango. Eu posso me considerar um vegetariano? Sim, se você consome ovo, leite e peixe, sim, você é um ovo lacto pesco vegetariano. Ah, então aí a pessoa tem que. Tem várias denominações para isso. Isso. Aí ela já inventa logo uma sigla. Deve ter, né? Tem alguma Deve sigla? ter, deve ter. Ah, tá. Então, beleza. Aí, olha só. Aí a pessoa vai, aí a gente vai voltar naquele papo lá. E a pessoa é uma, por exemplo, vamos entrar primeiro vegano, que eu acho que vai ser mais difícil em relação a isso. E você explicando vegano, o vegetariano vai ficar ainda mais simples. A pessoa é vegana, realmente super vegana mesmo. Ela olha tudo, ela não consome nada que tenha relação, até mesmo, pessoal, às vezes é algo que passa de dente ou Isso, que antes. tenha sido testado em animal, exato. Tem toda uma filosofia por trás aí, né? Então nada mesmo. E seria o vegano, vegano mesmo. Um atleta vegano, como é que ele conseguiria essas fontes de proteína? Porque assim, até há pouco eu vi dois bons documentários até na Netflix falando sobre isso, que é o What to Health, eu acho, e o outro é a Dieta de Gladiadores. São famosos, com certeza já deve ter assistido todos ali. E assim, lá eles batem realmente na tecla em relação ao veganismo, que é para ser totalmente radical mesmo, cortar tudo. E eles dão exemplos do ovo, do leite, tudo. É lógico, deve existir críticas dentro ali, mas vem especialistas explicando isso, falando, mostrando dados e tudo. Muitos desses dados nem são científicos, mas são comprovados com um grupo menor de pessoas, para as pessoas terem ideia de que o que é para ser comprovado cientificamente precisa de um estudo ou longitudinal, né, Aline, ou se não, com o maior número de pessoas possível, não acontece em nenhuma dessas duas séries ali, mas são muito boas. A pessoa que é vegana, como ela consegue essas fontes de proteína para ela se manter no mesmo nível da outra pessoa que não tem essa restrição? Então, nesse caso, ela pega justamente as fontes de proteína, né, dos vegetais, então, tanto das leguminosas, das sementes, né? E aí a gente tem hoje uma indústria de suplementos que está muito ligada nisso, né? Nessa tendência vegana, vamos dizer assim, e que criou também uma série de suplementos para ajudar na alimentação. Então, a gente tem hoje, por exemplo, suplementos proteicos de proteína vegetal, que são a parte proteica do vegetal extraída. Então, proteína da ervilha, proteína da soja, né, proteína do arroz. Então, são formas deles terem esse consumo de proteína sem ser de fonte animal. E isso não vai atrapalhá-los em nada na alimentação, em nada. Vai realmente levar para eles os aminoácidos essenciais, inclusive, que eles precisam, então. Sim, normalmente se a pessoa faz um acompanhamento bonitinho, né, que consome essas fontes em grande quantidade, então quando a pessoa tem uma transição para dieta vegana, a gente recomenda que ela procure um nutri, né, uma nutri especialista de preferência. Então se ela tem esse acompanhamento, esse cuidado e consome essas fontes na quantidade adequada, ela não tem prejuízo de desempenho, nem de saúde. Às vezes a gente tem até, por exemplo, alguns estudos mostrando que melhora o sistema imunológico, porque a pessoa acaba comendo mais fruta, vegetal, né? Porque ela tira a porção animal do prato, fica
um repertório maior ali de frutas e vegetais para ela comer. Então, a gente não tem perda de desempenho, tá? A gente também, se tem comparação entre uma dieta que a gente fala que é onívora, então que come vegetal e fontes animais, saudável, com uma dieta vegana, a gente também não tem perda de desempenho da onívora. Então, elas não têm, uma não é melhor que a outra, desde que você respeite lá as recomendações de nutrição, de nutrientes, de quantidades. Certo. E aí, daí para a gente passar para os vegetarianos, eles acabam conseguindo isso com um pouco mais de facilidade, que eles vão consumir o ovo, o queijo. O queijo, leite, sim. Normalmente o vegetariano consumindo essas fontes, em geral, também não tem muito problema, não. É bem factível, tá? Na prática funciona bem. Certo, certo. E a relação do leite, Aline, com atividade física, assim? O leite acaba, não sei, muitas pessoas acabam relatando, tem pessoas que trazem isso para mim também. Eu, assim, eu tenho um bom tempo que eu não tenho tomado leite, dando exemplo aqui. E, assim, eu me sinto melhor quando eu vou fazer uma atividade. Quando eu tomava mais leite, às vezes tomava até no dia que vai fazer uma atividade, parece que o leite te atrapalha um pouco. Isso é real ou é uma coisa da nossa cabeça? Não, na verdade existe sim alguns estudos com tolerância, né, à proteína do leite, e aí eu acho que é muito individual, a gente testa sempre antes por conta disso. Tem muita gente que toma o leite antes de competição e não digere aquilo muito bem e acaba prejudicando. Então, pode ser sim que aconteça isso com algumas pessoas. E pode ser que tem outras pessoas que não são tão sensíveis nesse sentido. Então, a gente, em geral, acaba indo pela individualidade mesmo da pessoa. Se for o caso, a gente tira o leite do pré-treino, né? Coloca outras fontes. Então, eu tenho alguns atletas, por exemplo, que não conseguem tomar whey no meio do jogo porque eles ficam muito empapuçados. Então, nesse caso, a gente tira o whey e coloca uma outra fonte. Correto. Então, pessoal, até agora que vocês estão podendo ver assim, que não tem um caminho a ser seguido, não tem uma receita pronta. O que mais a gente deve levar em consideração é a individualidade, mas que há situações que realmente são prejudiciais mesmo no geral e que são benéficas também no geral. Então, a gente deve trabalhar muito em cima disso, em relação ao esporte, em relação à quantidade, em relação a peso e tudo mais. Uma outra questão, Aline, que também algumas pessoas trazem à baila e é muito colocada, é sobre o jejum intermitente. O que você tem para falar para a gente do jejum intermitente? Jejum intermitente. Então, assim, o jejum intermitente, ele é períodos, na alternância de períodos em que a pessoa come e períodos que ela simplesmente não come, ela jejua, por isso intermitente. Então, ela come tantas horas do dia e jejua tantas horas do dia. E aí a gente tem zilhões de protocolos de jejum intermitente, tem protocolos que a pessoa faz uma vez na semana, fica 24 horas sem comer, tem protocolos que é todo dia e daí ela come durante 6 horas e fica as outras 18 horas sem comer. Então isso varia demais, assim. O que a gente tem de estudo, tá? A gente não tem tantos estudos, né? A gente não tem uma gama tão grande assim de estudos com essa estratégia, mas o que se tem hoje, o que se sabe, é que é uma estratégia que talvez possa ser benéfica para algumas pessoas em termos, talvez, de emagrecimento, tá? Então, quando a gente fala o jejum funciona, se a gente pensar para emagrecer, pode ser que sim, né? Agora, por que ele funcionaria? No final das contas, ele funcionaria porque a pessoa passa a comer menos caloria. Como ela limita o tempo dela de alimentação, ela provavelmente vai cortar refeições e ela vai comer menos caloria, e isso no final vai gerar um déficit, e aí ela emagrece. Então, isso acaba sendo um pouco do benefício do jejum que as pessoas tanto vendem aí, né? Que tem blogueiro e tal, e tem métodos específicos. Agora, no desempenho é muito difícil, porque a gente tem aí alguns fatores limitantes do desempenho, e muitos deles, quando a gente pensa na situação de jejum, eles pioram, né? Então, por exemplo, eu tenho ali uma fonte de carboidrato que eu preciso para manter o meu exercício de alta intensidade. Se eu estou em jejum, eu muito provavelmente não vou ter tanta essa fonte disponível. Então, naquele momento, talvez eu tenha um prejuízo da intensidade. Eu não vou conseguir treinar tão forte, porque eu não vou conseguir, vou cansar.
Sim. Então, são coisas que a gente também leva em consideração. Assim, eu acho que em termos de desempenho, de treinar em jejum, principalmente se for um treino longo e intenso, a gente desaconselha, porque é muito, muito provável que a pessoa passe mal, tá? Então, porque assim, tem esse lance de você precisar da energia, né? Como nós falamos aqui, você tem um treino lá de 5 horas, você vai fazer pedalada, uma corrida, uma atividade de 5 horas. E aí você vai precisar se alimentar antes, durante e depois. Se você não alimenta nem antes, durante e depois, e às vezes ainda vem de um período sem se alimentar e vai fazer aquela atividade, de onde vai vir essa energia, né? Assim, quando eu pesquisei, estudei a respeito, muito se é colocado também a médio e longo prazo em relação à saúde, em relação às células e renovação das células. E isso pode vir a ser benéfico ou não, mas carece de mais estudos ainda, não dá para bater o martelo. O problema é que muitas pessoas isso vira uma verdade absoluta e as pessoas saem fazendo. Que a Aline falou aí antes, é isso, por exemplo. Tem gente que jejua segunda, quarta e sexta e nos outros dias ela se alimenta normalmente. Tem gente que deu 6 horas da noite, ela não come mais nada, só vai comer 6 horas da manhã. Isso seria um jejum intermitente, o povo está entendendo também. E, assim, eu geralmente, quando as pessoas me perguntam, até por falta do conhecimento mais específico sobre ele, eu não estimulo. Eu não estimulo na minha fala. Eu falo que... Porque, assim, no fim das contas, se você tem uma alimentação balanceada, né? Se você tem um déficit calórico, você vai emagrecer. É uma balança. Se você quer emagrecer, então você só consumir menos e gastar mais energia. Não precisa ficar sem comer tanto tempo assim, né? E é claro que, assim, a história também de comer de 3 em 3 horas, ela também não é necessário, né? Não é nem 8 nem 80. Acho que a gente também ficou isso ao longo dos anos, que não precisa comer de 3 em 3 horas. Mas eu acho que dependendo do comportamento alimentar, do estilo de vida da pessoa, do tipo de trabalho, a gente encaixa ali, né, ou um jejum ou uma alimentação que tem ali suas 4, 5 refeições. Uma coisa que no rugby aconteceu, depois desses documentários aí, né, de ou a Dieta dos Gladiadores, ou a The Health, tudo, eles começaram a se preocupar muito com essas coisas, e aí acabaram tendo 2 atletas masculinos que vieram com essa história do jejum intermitente, etc. E aí a gente tentou desmistificar, eles falaram, não vai ser melhor, tudo foi, beleza, experimenta uma semana. E aí, deu muito errado, né? Porque eles chegaram no treino, ou 9 da manhã, um treino super pesado de academia, não aguentaram, e aí falou, poxa, não dá. Não dá. Então, às vezes a gente coloca... Às vezes espera eles na prática mesmo verem que, dependendo da situação que eles estão, é realmente difícil, né? Sim, não, e aí a pessoa aprendendo na própria pele, né, ela nunca mais esquece. Então... Não, é muito complicado em relação ao jejum intermitente também, assim, eu não recomendo, mas era um assunto que eu queria trazer à baila aqui com você. E, assim, hoje, pessoal, eu resolvi fazer esse bate-papo mais direto, algumas perguntas que as pessoas fazem e algumas dúvidas minhas também, até para eu levar isso para os meus alunos também, para a gente levar para o dia a dia. Aline, eu quero agradecer muito a você e gosto muito de bater esses papos contigo. E, assim, a Aline é muito prestativa, sempre está respondendo, sempre está atendendo. Te agradeço demais. E, como sempre, eu termino não só te agradecendo, mas também 2 situações, né? Uma, espero poder contar aqui contigo sempre. E a outra, tem alguma situação em relação à alimentação que nós poderíamos ser tratado aqui e que eu deixei passar? Você queria complementar? Deixa eu pensar. Não, eu acho que foi bem legal. Acho que falamos de tudo. A questão do jejum, eu não sei se muitas pessoas perguntam, mas não é melhor eu fazer o jejum para eu treinar o meu corpo a usar mais gordura como energia? Muitos chegam com esse discurso, né? Porque se eu faço o jejum, eu tenho a limitação do carboidrato, eu acabo meio que treinando o corpo a usar mais gordura. E aí, essa adaptação, ela acontece mesmo,
Mas se a gente pensa nessa adaptação para emagrecimento, quando a gente olha depois de um tempo de estudo, se a pessoa perdeu mais peso, a gente vê que não acontece. Então, apesar de acontecer uma adaptação, tanto que existem muitos atletas, né, que fazem aí ou uma restrição ou um jejum e tem essa adaptação e são atletas de alto rendimento e vão bem. Mas se a gente pensa em emagrecimento, não necessariamente acontece. Então, também é outra coisa que a gente precisa pensar. Qual que é o objetivo final dessa estratégia? É emagrecer? É treinar melhor? É melhorar uma glicose, né? Sei lá, uma resistência à insulina? Então, acho que isso são coisas importantes que a gente também considera quando a gente fala de jejum, fala até de uma dieta aí vegana e etc. Até porque o corpo acaba encontrando outro equilíbrio, né? Ele começa a gastar um pouco mais de gordura, ele retém um pouco mais de carboidrato aqui, e aí há sempre esse equilíbrio que a relação, né? Porque você manda uma mensagem para o seu cérebro e nem sempre ele não vai entender de cara, vai demorar um tempo, até porque você passa por muito tempo fazendo um determinado tipo de coisa, e de repente você estala o dedo e Exato. Então, a gente se adapta a tudo, tá? Mas é isso, qual é o preço, né? Se eu tenho um atleta que precisa treinar bem uma semana inteira e ele vai treinar mal, aí o preço talvez seja muito caro. Sim, com certeza. E aí até ele se adaptar pode ser tarde demais. E até ficando mais susceptível até a lesões também. Sim, sim. Fica mais lento, né? No rugby, né? Fica mais lento. Ele entra um pouco mais embaixo no tackle, toma o humor, né? Chega mais irritado e tal. Exato, com certeza. Aline, brigadão, valeu, super bate-papo aí, show de bola. Tenho certeza que o pessoal vai se amarrar aí, vai. A gente aprendeu muito aqui contigo. Obrigado, viu? Imagina, obrigada de novo você. Quando precisar, estamos aí. Beleza, pode ter certeza. Valeu, abração, Aline. Tchau, beijo. Beijão. Tchau, pessoal. Galera, se inscreva aí no canal, ajuda a divulgar. Vamos levar esporte e conhecimento para as pessoas. Forte abraço. Valeu.